Na semana passada, nós havíamos comentado a respeito de muitas pessoas que, durante esse período inédito e diferente da pandemia, às vezes perguntavam ao sacerdote, padre, acho que provavelmente perguntavam também aos religiosos, assim, a gente está no fim do mundo? O que está acontecendo? O que está havendo agora está na Bíblia? E alguns mais afoitos, provavelmente porque hoje em dia todo mundo tem um parente, um vizinho, alguém de uma religião pentecostal, aliás, de uma igreja pentecostal, do qual há uma exacerbação da interpretação fundamentalista do texto bíblico, ainda mais, como eu dizia semana passada, depois que apareceram os gafanhotos lá no sul do continente, ainda ficaram mais assustados ainda, né? E a gente dizia que não é um motivo pelo qual a gente deve imaginar que seja um fim dos tempos, mesmo porque, se a gente vai na faculdade e estuda teologia, a gente vai descobrir que nós já estamos nos fins dos tempos, desde a encarnação de Jesus, né? Assim diz um dos nossos professores de escatologia. Nós já vivemos o fim dos tempos, mas a palavra fim aqui não significa a linha de chegada. Assim como numa corrida de qualquer modalidade, onde aquela bandeirada ou aquela risca feita numa pista significa que acabou. Mas o fim aqui tem a ver com outra palavra, finalidade, meta, objetivo. Nós já vivemos os fins dos tempos porque vivemos na plenitude daquele que, morto e ressuscitado, entregou-nos a eternidade e nos pediu que aqui fizéssemos o que Ele fez e proclamássemos o que Ele proclamou. Mas hoje a gente tem na festa da Assunção de Maria um trecho do livro do Apocalipse, capítulo 11, que faz algumas referências interessantes, né? A imagem do céu se abrindo e de duas figuras tão diferentes exatamente mostram para nós o significado deste final dos tempos. De um lado, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Em primeiro lugar, essa imagem é a imagem da igreja, não de Maria, assim dizem os estudiosos do texto bíblico. Essa mulher que é vestida de sol e tem a lua debaixo dos pés, é a igreja, a esposa do Cordeiro, que agora, ao longo dos séculos, ao longo deste final dos tempos que nós percorremos, ela está no mundo e as suas 12 estrelas recordam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Cordeiro, do qual a nova igreja é herdeira. De outro lado, um dragão, cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres. Interessante, né? No livro do Apocalipse, a numerologia faz muita diferença. O número de chifres não combina com o número de cabeças, né? Significa, o mal é sempre imperfeito. Ele nunca consegue atingir a mesma perfeição. E de um lado, essa mulher também, ao longo da história da igreja, foi identificada como Maria, a mãe de Jesus, que dá luz ao seu filho também. E o dragão para diante da mulher, querendo devorar o seu filho. E a gente imagina então a riqueza e a força da palavra de Deus. Ao longo de todos os séculos, todas as forças contrárias ao reino de Deus sempre estiveram de frente para a igreja, querendo dizer assim: vocês não têm poder algum, nós é que temos poder. Então, na época da escrita do livro do Apocalipse, essas 7 cabeças representavam as 7 colinas de Roma. O dragão era o Império Romano, que naquela época, durante centenas de anos, perseguiu a igreja, mas conseguiu alguma coisa? Não. Quem caiu? O Império Romano. Quem foi adiante? A
a Igreja de Jesus Cristo. E a gente não vai fazer um percurso histórico, mas isso pode ser feito depois pela curiosidade ou pelo interesse de cada um. Mas hoje também, diante do bem, diante da Igreja, diante das forças que querem lutar pelos mais pobres, desfavorecidos e marginalizados, que é a Igreja de Jesus Cristo no mundo inteiro. O que não seriam de muitos e muitos pobres na África, na Ásia e aqui na América Latina, se não fossem as escolas, os hospitais, os asilos, as creches e tantas outras coisas que a igreja faz, trabalha e oferece aos que mais precisam. E de nós, que talvez em uma situação melhor e mais privilegiada, ajudamos tanto estas instituições. Mas agora eu quero ir ao encontro do texto do evangelista Lucas, aquele que mais fala de Nossa Senhora nos evangelhos. Primeiro situar o texto, nós estamos no capítulo 1, praticamente todo dedicado a Maria e à história do nascimento de Jesus. E o texto começa quando termina o sim de Maria. Em várias celebrações vocês já devem ter situado que essa festa da Assunção de Maria surgiu principalmente no Oriente da Igreja, onde de boca em boca, ou seja, através de uma tradição oral, se acreditava firmemente desde os primeiros séculos que Maria não havia morrido. Assim como nós morremos, seu corpo se desfalece, sofre a corrupção da carne, é enterrado, mas Maria, desde o início, é poupada dessa corrupção, e ela é então, pelos anjos, levada ao céu. Até hoje, no Oriente, tem um lugar da festa da dormição de Nossa Senhora. Maria havia apenas dormido e depois não se encontrou mais o seu corpo. Mas hoje eu queria dizer que a Assunção de Nossa Senhora, e faço isso de modo audacioso, hermenêutico, interpretativo, dizendo assim, para mim, a Assunção de Nossa Senhora não foi no finalzinho da vida dela, ou quando Deus quis, ou quando os anjos subiram. A Assunção de Nossa Senhora começa quando ela é muito jovem. Ela já começa a experimentar um pedacinho do céu, quando ela recebe o anjo Gabriel, e assustada, sem imaginar o que poderia acontecer ou ter acontecido com ela, a sua fé, a semente da fé no seu coração já diz o sim. Depois que se percebe grávida e vê que tudo aquilo está acontecendo por obra do Espírito Santo, e sabendo que também a sua prima Isabel, velha, que não podia mais conceber, também é uma agraciada, ou seja, aquela que contém e porta dentro de si a graça da maternidade, ela se dirige apressadamente, utiliza-se esse advérbio no texto de Lucas, apressadamente porque quem precisa não pode esperar. E se ela pode ajudar, ela também não tem que esperar, ela vai correndo na direção da sua prima. E aí se encontra, portanto, o encontro, como vão dizer os especialistas também em Bíblia, entre o Antigo Testamento, representado em João Batista, e o Novo Testamento, inaugurado por Jesus. O encontro no ventre, no abraço daquela jovem, com o abraço daquela senhora, entre João Batista e Jesus. Aí se inaugura definitivamente o entrelace entre tudo aquilo que havia sido dito sobre o Messias no Antigo Testamento, se cumprindo agora no Novo Testamento. Mas eu quero ir além, e eu quero dizer que hoje eu gostaria de fazer dessa celebração da Assunção de Maria, que proclama a bem-aventurança do seu Magnificat, que proclama a bem-aventurança de que sempre aqueles que são humildes, pequeninos, aqueles que são à vista dos outros, os que não valem nada, os que são descartados ou descartáveis, sempre vencem.
sempre prevalecem e têm uma força que às vezes a gente desconhece. Então hoje também eu queria dizer que junto com Maria, e quem sabe poderíamos dizer por causa de Maria, hoje seria um dia para que a gente pudesse mais uma vez, porque deveríamos fazer isso inúmeras vezes, exaltar, acarinhar, parabenizar e exaltar a figura de todas as mulheres. Vocês também são lutadoras e conseguem, apesar de todas as dificuldades, sempre terminam suas lutas de pé. Assim como se acreditou que Maria subiu, foi levada aos céus, nós acreditamos também que nenhuma de vocês, mulheres, vocês terminam a luta de vocês derrotadas ou vencidas. Aparentemente, podemos ver, e infelizmente vemos ainda, uma quantidade muito grande de mulheres que continuam sendo marginalizadas e sofrendo os mais tipos horrorosos de violência. Mas é preciso dizer que é preciso firmar o olhar em Maria e ter a certeza de que a graça da maternidade e da maternidade que ela teve no seu filho Jesus e da maternidade que é uma bênção e uma dádiva para tantas e muitos de vocês, é uma graça tão grande, tão incomensurável, que talvez as palavras não cabem. Hoje nós tivemos aí uma feliz coincidência de termos as nossas queridas religiosas aqui no presbitério. Eu aproveitaria a simbologia desse momento para dizer, eu acho que chegou a hora da igreja dizer assim, vocês precisam inundar esse presbitério com a sua graça, com seus dons. Nós precisamos invadir a igreja de feminilidade, da inteligência e do fato de vocês, mulheres, terem uma infinidade de dons que nós homens não temos. Como foi feliz, aos que acompanhamos as notícias dos bastidores da igreja, o Papa Francisco, aproximadamente 15 dias atrás, nomeou de uma vez só 6 mulheres, de 4 países diferentes, como consultoras e peritas do terceiro posto mais importante do Vaticano, exatamente, do novo dicastério responsável pelas finanças e pela economia de todo o Estado do Vaticano e de toda a igreja, junto com outros 5 ou 6 bispos e cardeais. São novos tempos, mas eu acho ainda pouco. Eu acho que tem que ser mais. E eu acho que tem que ser mais rápido. E eu acho que um dia, se Deus me der o dom de passar dos 70, eu queria enxergar as mulheres aqui como diaconisas, ordenadas, com a estola transversal, assim como já aconteceu no início da igreja, por aqueles que pesquisam os textos bíblicos e veem o quanto que vocês são importantes para nós. Quando houve essa nomeação, e eu termino agora por já ter passado, aos que estão em casa também, agradeço aí a todas as grandes mães de família, senhoras, mulheres, avós, esposas, irmãs, que são sustento e arreio, às vezes não econômico, mas muitas vezes sim, mas principalmente emocional e de caráter. Dizer assim, Papa Francisco soube agir como um bom argentino, né? Como um bom latino-americano. Porque nós homens sabemos muito bem que quem manda no dinheiro são as mulheres, né? Então quem controla a saúde financeira da maioria das casas são as mães e as esposas. E que sabem dar a uma grande parte dos esposos, dos maridos, o juízo para fazerem construir a casa de acordo com os parâmetros da civilidade, do comportamento normal, digamos assim, já que nós homens somos mais instintivos e muito menos previdentes. Então são tempos novos. E eu queria então, agradecendo a essa festa belíssima da Assunção de Nossa Senhora, terminar pedindo a todos, aos que estamos aqui, aos que estão em casa. Hoje nós temos a igreja com todos os lugares
preenchidos, graças a Deus, e assim eu gostaria de ver todos os domingos, a ponto de repente eu dizer assim, vamos ter que abrir mais um horário de missa, porque está começando a ter gente que não consegue vir, porque não tem mais lugar. Esse é o meu sonho de toda noite, viu? De voltar a celebrar 4 horários de missa, mas ainda não. Mas eu quero terminar oferecendo aos que estão em casa e aos que estão aqui, que a gente homenageie Nossa Senhora, homenageando todas as mulheres, as que estão aqui e as que estão em casa, com uma grande salva de palmas. Muito obrigado por vocês. Maria, muito obrigado por fazer parte, a Senhora, desse grande plano de salvação de Deus e ter dito o seu sim. Por isso hoje celebramos a festa de que seu corpo e alma não sofreu de modo algum a corrupção do pecado. Por isso a Senhora também é chamada de a Imaculada, agraciada, aquela que em toda a sua vida foi reflexo do amor de Deus, em favor dos mais humildes, dos mais fracos, contra todos os dragões, hoje principalmente o dragão do sistema financeiro internacional, que humilha países inteiros, trabalhadores inteiros, e nos faz escravos do lucro, ao invés de sermos escravos do amor.